Fala galera, beleza? Estamos aqui para agora sim eu posso dizer mais um videozinho para este queridíssimo canal aqui, o segundo vídeo desse canal, entendeu, senhoras e senhores? E vocês já podem perceber pelo título do que eu vou reclamar hoje. Eu não vou nem dizer que eu vou falar sobre, eu vou reclamar, entendeu? O último vídeo foi falando mal de filme, esse daqui eu vou reclamar, sacanagem. Vou dar umas dicas também. Vou contar experiências pessoais, entendeu? E também vou reclamar, porque não, tem que fazer parte, você tem que reclamar, cara, pelo menos um pouquinho, entendeu? Qual foi? E eu vou dizer, baseado na minha experiência, que é na nossa queridíssima Unip. Então, eu vou estar falando sobre a faculdade, o porquê você deveria fazer, claro que eu vou reclamar também, mas quem estudou na Unip já sabe exatamente do que eu tô falando, por que você deveria estudar. E aí, você que estudou na Unip deve estar se perguntando, nossa, mas peraí, você estudou lá e está falando que deveria? Não, deveria, mas não na Unip, entendeu? Eu acho que acaba que todo mundo deve ter tido uma experiência ruim na sua faculdade, mas é o que aquela figurinha diz. A Unip destruiu a minha vida. Bom, indo pro primeiro ponto que eu queria trazer é sobre os professores, porque assim, tem muito caso de professor, e eu acho que esse é o caso também mais abrangente, que eu posso trazer tanto professor da faculdade, de qualquer uma faculdade que acontece os casos, e também na Unip, que é um caso não só específico, mas assim, o que acontece lá, em questão de professor, acontece nas outras também, então é muito mais abrangente. E pra começar, eu quero dizer uma experiência pessoal que eu tenho, que é com o professor. Eu não vou falar o nome do professor, porque vai que por acaso ele descobre o canal e vê esse vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele, mas eu não vou dizer nomes. Mas enfim, esse cara, simplesmente, eu tive aula com ele, eu não lembro quais semestres foram, mas foi mais de um semestre. E era basicamente uma relação de amor e ódio. Porque esse cara foi o meu professor favorito. Ele era o melhor professor que tinha, era muito da hora. Só que ao mesmo tempo não tinha uma aula que a gente discordava. A gente sempre discordava. Eu lá na mesa, a gente ficava não brigando assim no sentido ruim, sabe? Mas ficava discutindo, falando, não, você tá errado, isso daqui tá certo e tal. E a gente ficava discutindo toda aula, não tinha uma aula que a gente não discutia. Mas era aquele relacionamento tipo Batman e Coringa, entendeu? Porque se eu não tivesse lá, não tinha com quem ele brigar. E se ele não tivesse lá, não tinha com quem eu brigar também, entendeu? Então aquela era a parte divertida da aula. Se não tivesse isso, não tinha aquela diversão na aula. Então por isso que tipo, eu tinha que estar lá. E esse era o professor mais legal que tinha, porque assim, apesar de a gente sempre discordar em um monte de coisa e tal, sempre que eu precisava de alguma ajuda ele tava lá pra me ajudar. E puxando pra outros lados também, tem aqueles professores que todo mundo olha e fala, nossa, aquele professor é um porre. E eu tive esses professores também. Eu inclusive tenho agora esse ano, sempre tenho esses professores. Mas uma coisa que eu acabei descobrindo no meio desse caminho é que alguns desses professores são exceções, são muito exceções. Porque no meu primeiro ano eu tive uns professores desses que eu olhava e falava, era um porra. E conforme foi passando o ano, eu falei, eu vou dar uma chance. E o professor se mostrou a pessoa mais legal do mundo. O professor mais legal. É aqueles professores que normalmente você vai entrar na sala de aula, ele vai estar xingando, falando um monte de palavrão e não vai estar nem aí, xingando todo mundo. Ele vai estar nesse naipe. Pelo menos é a minha experiência com o professor. E esse é o professor mais legal que tem, cara. Esses são os tipos de professores mais da hora que tem, entendeu? Então, tipo assim, apesar do professor poder ser aquele professor que você olha e você fala, nossa, que cara chato, tem que dar uma chance. Porque vai que na verdade, verdadeira, ele é um dos mais legais que tem. E é claro, eu vou dizer pra você que você vai com certeza se decepcionar, porque sempre tem aqueles professores que são insuportáveis. E eu tenho pelo menos um professor todo semestre, eu sempre tenho um desse. E aí o que leva, por exemplo, também nas aulas, porque tem aqueles professores que tem umas aulas nada a ver. Por exemplo, eu tô cursando ciência da computação, e aí me vem uma aula que me aparece, aula de direito. Por que eu estou fazendo direito? Ou, por exemplo, a opcional de Libras. Opcional. Só que na verdade você é obrigado a fazer essa aula. Eu não sei porque que eles colocam opcional. Só é opcional, você precisa optar por sim, entendeu? A opção não tem. E aí você se pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Se nem tem nada a ver com o meu curso, mas sempre tem isso daí. Na maioria das vezes, infelizmente, eles colocam os piores professores para dar essas aulas completamente sem sentido. E aí tem os dois níveis de piores professores, porque tem aqueles que se acham e que adoram ver o aluno se ferrar e falam, não, porque eu vou dar a pior nota pra vocês, entendeu? E aí eu não sei qual que é a finalidade desse professor, mas também tem aqueles que eu honestamente sinto dó, porque o professor vai lá e não tem a menor vontade de dar aula. Ele chega e fica falando, gente, eu já leio isso, tudo bem? Prova na semana que vem. E aí é isso, a aula inteira é um completo de um horror, cara, entendeu? Então assim, tem níveis de professores chatos, mas também
eu tive a grande sorte de ter a maioria deles serem mais legais. Então, assim, tem essa diferença. E outra coisa que eu digo que é muito, muito, muito importante. Uma coisa que eu percebi é que todos os cursos, não são todos os cursos que tem isso, mas principalmente o meu e alguns outros poucos, que é o que a gente chama de APS. Apresentação de Projeto Supervisionado. Eu tinha esquecido. Eu não lembro dessas siglas, mas enfim. A APS é basicamente um mini TCC que você tem que fazer todo ano. E por que eu digo arrume o seu grupo? Logo no primeiro semestre, tenta arrumar o seu grupo. E não vai arrumar o grupo por mais que X pessoas sejam seu amigo. Se você sabe que o seu amigo não vai fazer nada que você vai ter que carregar, não faz grupo com essa pessoa. Porque na faculdade os trabalhos são muito maiores do que na escola, que dá pra você fazer e, enfim, levar de bobeira. Não dá pra fazer isso na faculdade. Tanto uma história legal, vou fazer uma branch aqui. Senta que lá vem a história. Na escola, os trabalhos eram tão bestas, mas tão bestas, que eu fazia o meu trabalho e fazia o das outras pessoas também. Mas aí você pensa, putz, mas irmão, você tá sendo burro fazendo dos outros, né? Só que não, meu cara. O que eu fazia era basicamente o seguinte, eu terminava o meu trabalho, fazia correndo, e os professores, como eu estudava de noite, a maioria do pessoal trabalhava. Então os professores davam um tempo maior para o pessoal fazer o trabalho. E eu aproveitava e fazia o quê? Eu já terminei o meu, não tenho mais nada para fazer. Galera, o trabalho é o seguinte, se você quiser um trabalho grande com XYZ, é R$30, o médio é 20, o pequeno é 10. O pequeno era mais simples. E aí a pessoa escolhia, quero um trabalho personalizado? 40 para cima o valor. E eu lucrei muito dinheiro, porque primeiramente eu comecei vendendo na minha sala os trabalhos. E o pessoal comprava. E os professores sabiam que eu tava fazendo o trabalho, mas eles não estavam nem aí, porque, vamos falar a verdade, estudar de noite em escola pública é terra sem lei. É completamente terra sem lei. Ninguém tá nem aí. Então eu fazia os trabalhos e ganhava uma grana em cima disso, porque o pessoal pagava, o pessoal não queria fazer. Só que isso daí foi escalonando, foi chegando em outros níveis, até que o pessoal de outras salas e outros turnos, por exemplo, o pessoal da manhã, começou a me pedir trabalho para fazer. A demanda claramente começou a crescer muito, mas eu continuei fazendo e deu muito dinheiro. Até que o dia chegou na diretora na sala e aí eu falei, ferrou. Ela chegou e falou no trabalho, que era um trabalho de fim de ano, que todo mundo precisava fazer, e ela mencionou que sabia que tinha gente fazendo trabalho para outras pessoas. Eu falei, é isso, eu vou ter que declarar a falência, fazer a hipoteca da minha loja aqui, porque eu não vou poder mais fazer trabalho. E ela simplesmente soltou a perfeita frase. Eu sei que tem gente fazendo trabalho para vocês, e se vocês quiserem contratar essa pessoa, eu realmente não ligo, vocês podem contratar e podem fazer o que vocês quiserem, do jeito que vocês preferirem. Eu só quero o trabalho no fim do ano na minha mão. Foi isso que eu vi. Eu recebi um aval da diretora para poder fazer o trabalho dos outros em troca de dinheiro. Ou seja, basicamente era uma terra sem lei, só que estava funcionando muito melhor do que qualquer outro lugar. Porque querendo ou não, o pessoal que estava de noite era o último ano. Então todo mundo só estava no último ano, já estava trabalhando, já ia para a faculdade. E tinha muita gente que era muito inteligente. Só que o pessoal só não tinha o tempo para fazer o trabalho. Então era mais lógico do que tudo deixar eu fazer o trabalho e o pessoal pagar e só para passar de ano, porque é o que faz sentido. Agora voltando para a parte principal que eu estava falando arrume o seu grupo, porque se você não arrumar, vai acontecer aquele incrível caso de você chegar no final e aí o professor falar, eu preciso do grupo agora, ou você, porque lá o professor não vai te arrumar um grupinho, ele vai falar, ou você arruma um grupo, ou você vai ficar sem trabalho, vai ficar sem nota e vai reprovar o semestre. E aí você vai correr para arrumar um grupo, vai arrumar um grupo de pessoas que estão precisando de alguém no grupo, porque provavelmente eles formaram um grupo correndo contra o tempo, porque precisava entregar alguma coisa, e aí que vem o incrível momento de que você se dá conta de que você está num grupo com completamente gente desconhecida, que você não faz a menor ideia, e essa galera provavelmente não tem o conhecimento necessário para fazer o trabalho. E aí você vai ter que se matar para fazer o trabalho sozinho. Isso é um caso que já aconteceu comigo, porque eu tinha um grupo, e eu sempre tive um grupo desde o primeiro semestre, um grupo fechado, só que acontece que o meu grupo era de 4 pessoas. E aí sempre o professor falava, não, tem que ser um grupo com mínimo de 6 pessoas, e entrava gente aleatória. E o problema é, essa gente aleatória nunca fazia nada. Esse foi o problema que eu tive, a galera nunca fazia nada, entendeu? E é o problema que eu espero nunca mais ter, porque agora as coisas mudaram. Eu já vou chegar nesse ponto. Mas o ponto importante que eu quero trazer é, não deixa pro último momento para você procurar um grupo. Já procura o grupo logo antes e dá prioridade para aquelas pessoas que você sabe que vai fazer as coisas.
para aquela pessoa que você olha e você fala, essa pessoa tem um conhecimento, ela vai saber fazer e ela vai fazer junto comigo o trabalho, porque tu também não vai ficar andando nas costas do outro, né? Qual foi, meu parceiro? E agora, indo para esse último ponto aí que eu falei, de que não mais entra gente aleatória no grupo, foi porque eu recebi um melhor conselho da minha vida com o meu último professor, que é agora o professor de TCC, melhor conselheiro de TCC que eu já vi no mundo, entendeu? E a gente tava com um problema, porque o professor pediu pelo menos 6 pessoas no grupo de TCC. E o TCC, diferente da PS, o TCC é muito maior e tem uma importância muito grande para quem já tá fazendo faculdade ou para quem já pesquisou sobre, faz uma ideia do peso que tem esse trabalho. É o trabalho que define o seu curso inteiro. E basicamente ele falou que queria 6 pessoas, o meu grupo já estava fechado em 4. E aí a gente tava conversando com ele, falou, pô, professor, não vai ter como, a gente vai ter que botar mais uma pessoa, essa uma pessoa vai atrapalhar e tal. E ele virou pra gente e deu o melhor conselho de todos os tempos. Ele falou simplesmente o seguinte: você não tem que deixar os outros decidirem quem vai no seu grupo. O grupo é seu, se o professor quiser que aquela outra pessoa que tá sem grupo encontre o grupo, ele que encontra o grupo pra ela. Ou ela que se vire pra encontrar um grupo. Porque não é à toa que aquela pessoa que vocês não querem no seu grupo e que nenhum outro grupo quer no grupo delas, tá sozinha. Eu não entendi o que ele falou. Então foi basicamente o que ele falou: não deixe que os outros escolham por você, que o professor vem e fala, não, vai ter no seu grupo porque assim acabou. Mas é só você chegar pro professor e falar, professor, não vai rolar, a pessoa não faz nada, eu não vou ficar carregando ninguém no meu grupo. E aí eu fui falar isso com o professor também, depois o professor responsável pela criação dos grupos, e ele mandou a real pra mim. Ele falou, olha, você pode fazer o seguinte, eu não tô nem aí se essa pessoa vai conseguir um grupo ou não, só quero os grupos na minha mão no final da aula. E aí, se essa pessoa vai ter um grupo ou não, não é meu problema, e muito menos o problema de vocês. Eu só direcionei porque o grupo de vocês tem menos pessoas. Mas se essa pessoa não faz nada, e o próprio professor já percebeu que a pessoa não faz as coisas direito, porque a única pessoa que tá sem grupo, a pessoa acaba ficando sem grupo, de fato. E é isso que acontece. Então, assim, por mais que você faça também as coisas, não deixe pra arrumar um grupo da última hora. E tenta continuar com o seu primeiro grupo, do primeiro trabalho, do primeiro semestre, até o fim. Porque aí vocês vão criando sinergia e cada um tem o seu jeito de trabalhar e vai ficar tudo perfeito, entendeu, meu parceiro? Vai ficar tudo incrível. Assim que você entrar, você vai descobrir isso. E esse é o grande ponto de por que você deveria fazer a faculdade. Porque todas as experiências que eu tô falando, é só porque eu entrei lá. Apesar de a Unipo ter destruído a minha vida... Porque realmente, tipo assim, não parece que eles fazem muito descaso com muitas coisas. Eu já vi outros grupos de outras faculdades dando muito melhor. Porque, um grande ponto que eu tenho que trazer também, eu tava me esquecendo. Por que eu fico tanto zoando que a Unipo destruiu a minha vida? Não só eu, muitas outras pessoas. É porque, basicamente, eu vou dizer da minha experiência do meu curso. No semestre passado, a gente foi receber o nosso horário de aula, que normalmente o pessoal recebe antes mesmo de começar as aulas, pra você já saber o que você vai ter e o que você não vai ter de matéria e de aula. A gente foi receber no meio do semestre. No meio. Tipo assim, já tinha tido um monte de aula. E aí só lá depois falaram, ó, galera, tá aqui o que vocês vão ter de aula, tá bom? Tá aqui o papel. Pô, é muito meme, cara. Como que os caras fazem isso? E aí foi a ponta do iceberg, a cereja na ponta do bolo, entendeu? Foi eles chegarem pra gente e falar o seguinte: olha, pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês estão no último ano, é o último ano de TCC, agora é correria, e ainda vocês vão ter que fazer estágio obrigatório, vai ser muito complicado. Então a gente, no ato de bondade, decidiu ajudar vocês e fazer o seguinte: já que vocês não tinham o horário de vocês, porque dessa vez eles atrasaram de novo o horário, já que vocês não têm o horário de vocês, a gente vai fazer o seguinte: agora a gente tem o horário aqui, então esse é o horário de vocês, e a gente vai pegar também e vai fazer o seguinte: a gente vai pegar todas as aulas que são online e vamos colocar presencial. Uhul! Nossa, que legal! Não bastasse isso, você tem que vir e tem que fazer a prova delas online também. Por que você tem que vir só para ter presença e fazer a prova online? Eu não sei, o problema é seu! E é basicamente isso, entendeu? Você tem que se desdobrar e se matar pra vir numa aula que não tem nem por que você tá lá, porque toda a matéria é online e a prova é online, mas você tem que ir lá, entendeu? Só pra contar a presença. Por quê? É só porque eles querem te ferrar mesmo, entendeu? Não tem muito porquê disso. Mas de resto você vai acabar descobrindo durante o tempo. E como eu tava dizendo, esse é o motivo de você estar na faculdade. A partir de ter muita coisa ruim, você pode acabar entrando numa outra faculdade que vai te proporcionar muita coisa boa. Porque você vai acabar conhecendo muita gente, você vai conhecer professores que são legais, professores que são chatos também. Você vai ter muita experiência que vai acabar no fim valendo a pena. E sem contar que, tipo, você vai ter um diploma, colega. Você vai trabalhar na sua área e vai ter um diploma que você vai poder pegar e falar: eu sou o cara que sei de tal coisa.
Mas por fim, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Provavelmente eu lembro de mais histórias depois. E como vocês viram, talvez, quem sabe eu faça um vídeo também sobre esse daí dos rolês que teve na escola. Porque na escola, cara, lá sim eu tenho história pra contar. Lá sim eu tenho história. Não só essa de vender os trabalhos, mas muito mais coisa. Então eu vejo vocês numa próxima. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, meu colega. Deixa o seu like nesse vídeo. Lembrando, não sai ainda, que tem outros 2 canais nossos principais, que é o canal de artes, Nirvas Art, e o Nirvas Zone, que é o canal onde sai mais jogos. Então vai lá checar, não fica de bobeira, entendeu, meu parceiro? Vai lá. Eu vejo vocês numa próxima e falou!